sorte, minha família, minha mãe, ela estudava Belas Artes ainda quando eu era criança. Meu pai trabalhava com publicidade também. Então dentro da minha casa sempre teve material de pintura, de desenhos. E eu ia para as aulas dela de desenho, de pintura. Então eu cresci meio que vendo isso tudo e eu, desde muito cedo, eu já desenhava. Não me lembro muito bem de quando foi isso, mas quando eu me toquei que eu era gente, eu acho que eu já estava desenhando. Eu sempre fiz, né? Eu sempre gostei de história em quadrinho. Quando eu era criança, assim, quando eu já estava desenhando, eu era fissurado nas historinhas da Turma da Mônica, Walt Disney, e depois, na adolescência, Chiclete com Banana, Angeli, Glauco. Isso fazia muito minha cabeça. Então, desde cedo, eu tentei fazer meus personagens. Eu criei vários no longo da minha vida, né? E quando eu era criança, eu tinha um. Quando eu era adolescente, eu criei outro, que chamava Antenor, que era um cara meio grunge, assim. Então, eu cresci desenvolvendo esses personagens e usando eles para me expressar, me comunicar comigo mesmo e com as pessoas, né? Então, quando eu comecei a fazer grafite, eu comecei numa época que era totalmente a influência do grafite americano, com letras e o estilo de Nova York. A gente era influenciado muito pelo hip hop, então nessa época eu esqueci um pouco dos personagens e comecei a trabalhar bastante as letras, fiz toda essa escola de letras, trabalhei bastante as letras, desenvolvi meu desenho e aí cheguei naturalmente a alguns personagens e comecei a perceber que eu repetia esses personagens e aí eu comecei a criar realmente como era quando eu era criança e adolescente. Eu dei nome para eles, dei universo, dei temperamento, dei alma, dei vida para cada um deles e aí fiz disso uma história longa de telas e exposições. Eu cresci na década de 80, né? Então eu tive as influências de quase todas as crianças daquela época, skate, né? Tinha o final do punk ali, aquela estética meio punk. Depois eu cresci também, na adolescência era grunge e muita coisa. Então eu tive influência muito de desenho japonês, mangá. Como eu falei também, quadrinho brasileiro, muito, né? Eu lia muito quadrinho brasileiro e desenho animado em si. E o grafite, que foi a minha maior escola, na verdade, né? Eu me formei em design, mas foi o grafite que realmente me deu a base, porque eu conheci muita coisa boa e eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma geração e de ver que além da minha tem outras e vindo outras, né? Então, assim, o grafite foi minha maior influência, minha maior escola, onde eu aprendi tudo. E agora eu tô namorando com relacionamento sério com as artes plásticas. Acho que a gente contribuiu, nossa geração, acho que tinham outros também, eu posso dizer que tem o pessoal da Nação, que também estava na mesma época, o EMA, o Acme, o ECO, acho que tem outros também que revolucionaram, que estavam junto ali nesse momento na batalha. Mas eu acho que a gente teve um diferencial porque a gente, como a gente tinha esse background de design, de estudar, de apresentar proposta para cliente, orçamento, a gente deu uma certa profissionalizada no negócio. E como a gente queria viver de artes, não queria trabalhar fazendo logomarca para, sei lá, remédio ou embalagem de remédio, a gente queria fazer arte com design com grafite e arte com grafite, a gente queria misturar as coisas. Então acho que esse foi o grande lance, acho que a gente conseguiu, numa época que estava todo mundo começando ali, fazer esse mix de linguagens, que a gente atingiu vários tipos de mercado, que eu acho que essa foi a revolução. A gente trabalhou com moda, a gente trabalhou com animação, a gente trabalhou com design, então criamos assinaturas, capas de CD, videoclipes. Então foi literalmente multimídia. Eu acho que esse foi nossa influência maior na cena do grafite do Brasil. A gente fez isso. E acho que diante disso, acho que veio outros moleques, influenciamos, porque hoje em dia você vê, é comum, um moleque faz design, já faz as letrinhas,
Então acho que isso é legal, eu fico feliz. Eu me formei em design, estudei design, como todo designer, amo livro, eu amo livro, adoro livro de arte, livro de design, livro de grafite, street art. Consumo isso, sou um cara que compro isso, tanto aqui como viajo, em todos os lugares que eu vou, eu procuro sempre trazer livros, eu adoro, eu me interesso por isso e era um sonho, eu sempre quis fazer, né? E como você imagina a dificuldade de uma editora querer bancar um trabalho de grafite. Então, assim, a gente ainda, apesar da gente já ter quase, sei lá, um tempo de história, a gente ainda está engatinhando em muitas coisas, ainda não existe um mercado editorial que faça assim, ó, de saída de tantos livros, de tantos artistas por ano. Então isso é uma falta, ainda não existe. A minha ideia era mostrar que a gente pode fazer um livro, e um livro de qualidade, que as pessoas vão querer ter, independente de gostarem, assim, de saberem o que é grafite de fato, mas de botar na mesa da sala, de ler, de dar de presente. Então essa era a minha ideia. Eu tive o apoio da Galeria Movimento, que fecha comigo literalmente, e aí eles apoiaram, né, financeiramente. Eu contei com um grande amigo que é sócio e diretor do Grupo Sal, que é um grupo de design e propaganda. Então eles fizeram todo o suporte editorial, de tratamento de material, escolha de papel, de editoração, tudo. Então, assim, eu fiz com o melhor time o negócio para ficar com uma qualidade boa. Hoje em dia tem duas coisas, né? Tem o lado fácil e o lado difícil, né? O lado fácil para mim, que para a pessoa que está começando, é que é isso. Você pode pintar em qualquer lugar que o grafite já é legal, as pessoas já amam o grafite. Ponto positivo pra caramba, porque você vai ter muito mais facilidade de encontrar os espaços para mostrar seu trabalho. Coisa que na época que eu comecei era complicado, porque você nunca sabia, a gente sempre tinha estresse, nunca era pintar totalmente tranquilo. Sempre tinha a polícia sempre chegava, sempre tirava a gente do muro. Era mais corriqueiro isso. Então hoje eu acho que o moleque chega e já pinta já de cara. E isso eu acho que é a coisa mais legal da cena atual. O grafite entrou na minha vida de forma natural e pra mim não existe não pintar na rua. Pensa assim, porra, tô pintando. Pelo contrário, eu tô pintando pra caramba no meu ateliê. Mas tem todo dia me martela uma parada. Porra, esse fim de semana eu vou pintar. Esse fim de semana eu vou pintar. Esse fim de semana eu vou pintar. Fico todos os dias da minha vida, inevitavelmente, olhando os lugares que eu posso pintar. Ao longo da minha vida eu vou fazer isso. Eu ando em qualquer cidade do mundo, em qualquer lugar que eu vá. Porra, aqui ficava legal isso aqui, fazer um negócio assim. Pô, aqui uma tag, caberia aqui, um trop, um shimu ali. Então eu ando assim, isso faz eu me sentir vivo. Quando eu pinto na rua, eu me sinto como um soldado, um trabalhador.